ser melhor assim. Boa noite, galera do YouTube. Estou trazendo material de ciências humanas, assunto de hoje, desigualdade social. Em 2015, 1% da população mundial possui tanto dinheiro líquido e investido quanto os 99% restantes da população mundial. Quais são os tipos de desigualdade social mais comuns que existem no mundo? A primeira, a grande demanda para explicar a desigualdade social é simplesmente a desigualdade de caráter de gênero. Existe um acesso ao consumo, uma desigualdade de acesso ao trabalho e, consecutivamente, a própria vivência em sociedade entre homens e mulheres. No caso do Brasil, uma porcentagem muito pequena de mulheres acessam cargos que são majoritariamente masculinos. Isso não representa um outro tipo de trabalho. Racial. Se um homem ganha mais que uma mulher, imagine uma mulher negra. Quando nós juntamos esses dois marcadores sociais, nas relações raciais também há uma diferença no Brasil. Exemplo, na educação, números de universitários de populações negras que terminam os seus cursos é muito maior com as populações brancas em cursos elitizados, como medicina ou curso mesmo como engenharias. Você vai ver a população negra ocupa esses cargos e que terminam seus cursos é bem menor que branco. Econômica barra de classes, responde acesso ao consumo e aquisição de bens, de acumulação de bens. No caso do Brasil, ocupa o 10º lugar nos países mais desiguais do mundo. Ocupa-se também tendências claramente em decorrência disso. A desigualdade social não explica sozinho a criminalidade, mas ela explica também um dos fundamentos mais básicos de entender tanta criminalidade. Basta pensar nos lugares com o maior nível de violência, são os lugares mais desiguais. Três autores da desigualdade social. Jean-Jacques Rousseau. A origem da desigualdade social está diretamente ligada à origem da propriedade privada. Existe uma desigualdade natural entre os homens, essa é física e intelectual, já que nós conhecemos. Somos todos integralmente distintos dos outros, determinados ambientes ou lugares. Essa desigualdade, que é do ponto físico, pode se tornar uma desigualdade econômica. Quando dizer um primeiro homem em algum momento, algum estado hipotético, teria que ser cada um determinado dom da natureza e construir a partir disso uma propriedade privada. Termo propriedade privada retirar do outro direito de uso. Escreveu o nome errado aqui, mas vamos tentar corrigir. Rousseau coloca a origem da desigualdade social entre os homens se dá com o advento das propriedades privadas. Karl Marx. A desigualdade social é a criação e fundamento da sociedade de classes, que diferencia os indivíduos não simplesmente pelo grau de consumo, mas pela posição que os indivíduos ocupam nas forças produtivas, ou seja, em que posição tem o seu trabalhador. Vendo a força de trabalho, eu sou, por exemplo, dono dos meios de produção das classes dominantes. As desigualdades sociais fundamentam inclusive todas as transformações que a cidade possui, porque da desigualdade social
surge o motor de toda a história para Marx, a chamada de luta classes. O conflito é de interesses de realidades das classes sociais fundamentais de todo o modo de produção. Max Weber, no lugar de desenquadrar social, ele usa o termo estratificação social, dizendo que em todas as sociedades nos classificamos ou podemos classificá-la posição das pessoas, dos grupos, em torno de 3 características. Pode ser uma estratificação de cunho econômico, que ele é necessariamente uma classificação de aquisição de bem salarial, etc. Uma de posição política. Então, qual é a atividade política que eu exerço? Por exemplo, membro de um determinado partido, um cargo político, por exemplo, posso ser um vereador que ganha menos do que um funcionário público, por exemplo, de outro tipo. O salário é de 15 mil reais, mas um cara ganha 20 mil reais. Então, qual é a posição que ocupa na política? Outra classificação muito comum para eles serão as classificações de cunho social. Seria aquelas atribuídas aos estados que nos ocupamos em certa sociedade. Por exemplo, nobres. Nobres não têm tanta riqueza econômica como um burguês, mas é nobre. Ele tem sobrenome que cria processo de extinção. Então é estratificado por uma família, por uma determinada classe social um pouco mais rígida. Na África, dos 20 primeiros países que compõem o nível de pobreza, 17 destes 20 são países que estão sempre abaixo da linha de miséria, todos os africanos. Brasil é o 10º país do mundo que tem diferença daqueles que têm dinheiro, daqueles que não têm. Identidade de gênero no mundo, por exemplo, populações travestis, de modo geral, ocupa sempre cargos subalternos em sociedade. Em relação à população heterossexual, é normativa comparado com as populações trans no mundo, ocupa cargos de posições sociais bastante distintas. Essa é a primeira tipologia. Etária, idade, principalmente na sociedade moderna, uma supervalorização da juventude, se a gente considerar, por exemplo, esses jovens ocupam cargos muito melhores que velhos. O mercado faz uma espécie de seleção social por faixa etária também. Um dado muito recente, de 2008 até 2015, colocava a capital de Goiás, Goiânia, como a cidade mais desigual da América Latina, superando outras capitais como Bogotá, por exemplo. No vídeo anterior postado neste canal, tinha comentado que iria trazer algumas táticas para ter uma leitura mais acelerada, facilitando também na aprendizagem do conteúdo. Vou dar uma dica de hoje, mas até o mês de maio vou trazer um mapa mental todo montado. Na hora que estiver lendo, tente mentalizar no seu cérebro outras palavras. Ou seja, também serve, na hora que você lê, basta olhar, mentalizar sua própria voz, mas não pode repetir a palavra que está no mapa. Também peço que escute bastante música, porque isso vai melhorar bastante seu português. Também uma questão importante, deve-se evitar de mentalizar palavras que começam com a letra K, porque ela é tosse.
É muito bom você estar lendo, expelindo coisas da garganta. Tente manter tudo na base central da garganta que vai dar tudo certo no Enem. Boa sorte a todos.